Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo, você vai conferir o que vai acontecer na novela Totalmente Demais, no capítulo desta segunda-feira, dia 29 de junho. Vamos conferir. Floresval se ferra depois que contrata a atriz para fingir ser sua mãe. Lili vê Germano e Carolina abraçados. Lili e Rafael são flagrados em cima da cama. Durão proíbe Cascudo de ir à escola. Mas antes de continuar te contando tudo sobre a novela, eu gostaria de pedir o seu like. Se ainda não for assinante do canal, inscreva-se. Ative o sininho de notificações para receber os nossos vídeos em primeira mão. Elisa pergunta para Arthur por que ele está olhando para ela assim. Ele lembra do conselho de seu pai, lhe dizendo para ter logo um caso com Elisa e depois esquecê-la. Na sequência, ele responde dizendo que faz tanto tempo que ninguém cuida dele. Elisa pergunta se ele está lhe confundindo com a mãe dele. Ele diz que não. Pelo contrário, a mãe dele sempre teve horror à dor, a sangue, cuspe, meleca, todas as secreções que uma criança pode produzir. Elisa diz que está explicado porque ele é desse jeito. Ele questiona que jeito. A ruiva fala que ele não leva nada a sério e que está sempre brincando, debochando das pessoas. Ele afirma que se ela o conhecesse bem, deveria saber que isso tudo é fachada. Então ela pergunta: fachada de quê? Ele diz que nem ele sabe mais e recita uma poesia. Elisa pergunta se ele não sabe o que sente. Ele conta que sabe o que sente. Nesse momento, rola um clima romântico entre os dois. E para deixar o público mais ansioso ainda para o casal se juntar logo, uma trilha sonora toca, dando mais romantismo à cena. O empresário até aproxima o rosto dela. Mas na sequência, o clima acaba quando ele afirma que sente dor na mão. Então Elisa diz: claro, não cuida, vou pegar gelo. Arthur fala que prefere que ela limpe a bagunça, afinal de contas, a culpa foi dela. A ruiva afirma que só queria pegar o requeijão. O playboy fala para si mesmo que não era disso que ele estava falando, ou seja, ele quer dizer que está mesmo apaixonado pela Elisa. Morrice, que está ali na sala tomando um uísque, vê tudo e diz para si mesmo: você não está mais fingindo, meu filho. Tá na cara que você está caidinho por essa ruiva. O idoso procura o filho no banheiro e reforça o conselho que ele tem dado ao empresário. Morrice diz que essa era a chance de Arthur resolver todos os problemas. Ele acredita que se Arthur se apaixonar por Elisa, o rapaz vai colocar tudo a perder em relação à aposta com Carolina. E aí já era Excalibur. Arthur confessa ao pai que Elisa o atrai, mas ele não pode se aproveitar de uma menina que está sob seus cuidados. Mas o pai lembra que ela é maior de idade. Arthur diz que Morrice o ensinou a ser um cavalheiro e agora quer tirar isso dele. O idoso confessa que já se arrependeu e afirma que Elisa será a ruína do filho, aliás, a deles. Ainda na boate, Leila convida Jonatas para sair, beber, conversar. Um convite bem tentador, mas o rapaz, que sofreu muito há poucas horas, agradece e diz à jornalista que está sem cabeça para isso. Na sequência, ele sai de cena e deixa a moça ali sozinha. Na próxima cena, Lu se aproxima de Jamaica e pergunta se ele está precisando de alguma ajuda. O regueiro responde dizendo que não carece não, mas se ela insistir, é capaz dele aceitar. Não querendo dar o braço a torcer, ela mais uma vez esnoba o rapaz. Mas assim que sai, ela diz para si mesma: ousadinho, né? E lindo, fofo. Carolina desabafa com Pietro sobre o beijo que Arthur deu em Elisa e ele tenta consolá-la. Ela fala que vai para a casa de Dorinha, pois ela quer o colinho da irmã. No Flor do Lácio, Lili afirma para Cassandra que quem decide pela Bastille é o Germano e que ela não tem mais nenhuma influência sobre o concurso. A partir desse momento, Lili vai receber uma pancada muito forte no coração. Ela reconhece o Flor do Lácio por causa do vídeo e pergunta se foi ali que Germano dançou com Carolina. Hugo afirma que sim e que isso partiu seu coração. Cassandra fala para ela não ligar, porque seu pai foi o primeiro namorado da Carol
e que ele fica assim quando vê ela agarrando outro cara. Ao perceber a gafe de Cassandra, Débora repreende a irmã. Lily fica muito triste e de cabeça baixa. Na sequência, ela diz que não está se sentindo muito bem e quer ir embora. Hugo chama Cassandra para sair dali. Débora pede desculpas. Fabinho diz que vai levar a mãe, mas ela fala que não precisa, que é para ele ficar com a amiga dele. Mas ele resolve ir com Lily. Na próxima cena, Floresval resolve aceitar a mulher que vai fazer o papel da sua mãe. Ela se senta no sofá e fica esperando a nora. O malandro traz Maristela para conhecê-la, mas quando a loira vai olhar para a cara da sogra, fica toda sem jeito. Então, Floresval apresenta sua mãe a ela. No momento em que as duas vão se cumprimentar, Maristela, muito séria, olha para a cor da mulher e em seguida olha para Floresval, com uma cara de quem quer dizer: tem alguma coisa errada aqui. Maristela afirma que achava que ela fosse um cadinho bronzeada. Floresval conta que ela tem a mesma doença do Michael Jackson. Ela está perdendo a cor. Então a idosa diz: tudo isso porque eu sou branca? Que preconceito! Floresval avisa que está na hora do remédio dela, mas ela diz que prefere uma cerveja. Maristela questiona sobre a saúde da sogra, mas ela afirma que pior que tá, não vai ficar. Ela chama Floresval para sentar do lado dela e diz: Floresval, chega de palhaçada, eu vou contar toda a verdade a ela. Floresval fica em pânico, pensando que ela vai contar que tudo isso é uma farsa. Então ele pergunta: a verdade? Ela continua: a verdade, nua e crua, doa quem doer, minha consciência manda, afirma ela. O malandro continua: que verdade, meu, não faz isso. Maristela fica curiosa para saber o que está acontecendo. Na sequência, a idosa diz: Maristela, Floresval é adotado. Maristela fica logo alegre e diz: é mentira. A coroa continua: eu amo muito, ele é a minha vida, mas ele é adotado e eu achei que você precisava saber. Muito emocionada, a loira diz: oh, meu Deus, agora tá tudo explicado. Floresval fica muito aliviado e diz: nossa senhora, mãe, por que a senhora fez isso? A senhora sabe que eu fico mal quando escuto essa história. Maristela então fica muito comovida com essa história e diz: oh, cheiroso, não fica assim. Ela senta no sofá no meio dos dois e continua: oh, não fique assim. Importante é que você tem uma mãe que te ama. E na sequência, ela dá um abraço coletivo nos dois. Enquanto isso, pelas costas de Maristela, a idosa faz gesto para Floresval, dizendo que quer o seu pagamento, sua grana. E a loira fica ali, boba, com a sogra de mentirinha. Na próxima cena, Carolina aparece andando e Germano vindo atrás dela. Na sequência, ele a chama e pergunta se ela está bem. Ela diz que tá, mas em seguida ela não consegue segurar o choro e confessa que está péssima. Germano pergunta se foi Arthur que fez isso com ela. Ela confirma dizendo que sim. O presidente da Bastille diz que Arthur é um canalha. Carolina fala que ele pode xingá-lo do que ele quiser, mas ela gosta dele, é louca por ele e que acha que o problema é ela. Germano, nesse momento, está de novo na hora e no lugar errado. Ele fica com pena de Carolina em vê-la naquela situação. Germano resolve dar um abraço na jornalista para consolá-la. Mas o que ele não imagina é que sua ex-mulher, o amor da sua vida, está bem pertinho dele, olhando o que ele está fazendo nesse momento. Lily está na frente do Flor do Lácio, esperando o Fabinho que foi pegar o carro. Então, ela olha Germano abraçado com Carolina, o que será a gota d'água para ela se entregar a Rafael no próximo capítulo. Fabinho chega, chama a mãe e observa que ela está olhando para o seu pai, que está abraçado com Carolina. Na sequência, eles olham os dois entrando no prédio. Germano, coitado, mais uma vez inocente nessa. Vocês acham que isso é justo com Germano? Ele ter que passar por isso sem que ele tenha ficado com ninguém? Deixa sua opinião nos comentários, que deixarei um coração para você. Lily entra no carro com Fabinho e eles vão embora.
A novela volta a mostrar a cena na casa de Floresval. Ele e a sua falsa mãe discutem na sala. Ele diz para ela que comeu, bebeu, lambeu os beiços e vai embora. Mas a idosa cobra o cachê dela, que o malandro ainda não pagou. Na oficina, Durão diz para Cascudo: Aí, moleque, ainda vou quebrar a cara daquele teu professorzinho folgado. Mas o jovem fala para seu tio deixar o Montanha para lá, que ele é gente boa. Mas Durão não quer nem saber e diz: Gente boa é o cacete. Essa é a segunda vez que ele entra no meu caminho. Não vou esperar a terceira. Cascudo fala para ele esquecer isso e o convida para comer. O Brutamontes dá um aviso para o sobrinho: É o seguinte, eu quero você longe dele e ele longe daqui. Mas Cascudo fala que vai ter que encontrar com ele no colégio. Finge que torceu o pé. Se você não souber fingir, eu dou um jeito, dirá Durão. Cascudo fala que não precisa, ele já entendeu o recado. Ou seja, ele não vai mais para a escola a partir desse momento, sob ameaças do tio. Germano deixa Carolina na casa da irmã. Ela o agradece e vai direto para o quarto, chorando, e Dorinha vai atrás. Na próxima cena, Maristela põe a mesa do almoço que ela preparou para receber a sogra. A idosa fala que não gosta de peixe, mas Floresval diz que ela gosta sim. Na hora de provar a comida, a atriz começa a engulhar. Floresval ajuda ela. Ela pergunta se a comida foi feita com água do mar. Floresval prova da refeição e constata que o almoço está uma pilha de sal. A velha começa a tossir e pede uma cervejinha, mas Floresval diz que não. Maristela resolve buscar um refrigerante. Floresval diz para a personagem que o papel dela ali é fingir que está doente para impedir que ele se case, já que ela está nessa condição. Carolina desabafa com Dorinha, que a consola por causa do beijo que Arthur deu em Elisa. A esposa de Zé Pedro diz para Carolina esquecer Arthur e engatar um namoro com Germano, mas a jornalista diz que o homem da vida dela é o playboy. Fabinho consola Lili por ter visto Germano abraçado com Carolina. Ele fala que a mãe tem que focar no livro do Rafael. Ali na sala, na frente de Maristela, Floresval pergunta para sua falsa mãe: Mãe, a senhora vai ficar muito chateada se eu casar com a Maristela, com a senhora assim, doentinha? Ela diz que não. Então Maristela fica super animada. Mas na sequência, ela continua: Não tenha dúvida de que vou ficar arrasada. Espere eu melhorar um pouco, né? Para depois eu poder entrar na igreja com meu filho. É meu sonho, sabe? Por enquanto, vocês vão aproveitando, né? Maristela diz que ela é uma mulher de família e gosta de fazer tudo direitinho, dentro dos conformes, e não queria continuar vivendo no pecado. Mas a idosa continua: Minha filha, quem disse que namorar é pecado? Você vai perder o melhor da brincadeira? Casar pra quê? Na sequência, malandramente, Floresval dirá: É minha mãe que está dizendo. A idosa diz que é a experiência que ensina a gente. Maristela diz que vai pegar a sobremesa e sai de cena. Assim que a loira sai, a mulher diz para Floresval que não está mais aguentando esse trabalho, esse calor, essa comida salgada, e afirma ainda que está passando mal, que quer o dinheiro do táxi e o cachê, porque senão ela vai contar toda a verdade para Maristela. Floresval pede para ela ter calma. Na próxima cena, Jamaica e Leila deixam Jonatas em Curicica. Ele agradece pela carona. Leila pergunta se ele tem certeza que não quer comer alguma coisa com eles, conversar, mas o filho de Rosângela diz que não. Ele está a fim de descansar em casa mesmo. Assim que ele sai, ela diz para Jamaica que Jonatas está mal. Jamaica afirma que, pelo visto, tem alguém doidinha para consolar o amigo. Leila pede para ele parar de jogar indiretazinhas para cima dela. Calma aí, Leiloca, só tô vendo o que meu amigo Fabinho viu lá atrás. Você está caidinha no Jonatas. Ela diz que nunca traiu o Fabinho e que jamais faria isso. Mas o amigo fala que agora ela está solteira e que depois daquele beijo que Elisa deu em Arthur,
Provavelmente o Jonatas também. Na próxima cena, Maristela fala para Floresval que a greve acabou. No momento em que eles vão ficar no bem bom, eles ouvem um barulho vindo da sala. Quando eles correm para ver, a atriz contratada pelo malandro está estirada no chão. É que ela passou mal mesmo e não aguentou. Floresval e Maristela ficam desesperados. O malandro levanta a mulher do chão. Eles falam que vão levá-la ao hospital. Na próxima cena, Jonatas admite para Rosângela que hoje ele teve certeza de que a sua ruivinha está partindo para outra. Ele fica triste e a mãe tenta consolá-lo. Na próxima cena, Elisa fica muito pensativa e triste e se lembra do que Jonatas lhe disse. Nada do que você me disser aqui vai mudar o que eu vi. Na cena seguinte, Maristela diz para Floresval colocar a mãe dele na cama do casal. O malandro reclama, mas a mulher bota moral e diz que a sogra vai dormir essa noite com eles. Assim que a loira sai, Floresval pergunta para a atriz quando é que ela vai embora. Ela responde dizendo que já teria ido, mas a mulher dele não deixa. Sendo assim, ela quer mais dinheiro e os remédios de pressão também. E o malandro reclama novamente. Na próxima cena, Carolina deixa a casa de Dorinha e se despede da irmã. Enquanto Arthur recita poesias, Dorinha liga para ele tomando satisfação por causa do beijo com Elisa. Ele fala que isso é o trabalho dele e para ela não se meter no que ela não conhece. E afirma que adora Carolina e que ela está se afastando dele por besteira. Dorinha afirma que se depender dela, Carolina o esquece em 2 tempos. O empresário fala que o relacionamento deles vai sobreviver à crise. No final, ela desliga o telefone na cara do playboy. Dorinha diz a Zé Pedro que vai juntar Carolina com Germano. Maristela e Floresval dormem no carpete da sala, enquanto a atriz que ele contratou dorme na cama deles. O malandro tenta ter uma noite de amor com a loira, mas ela recusa, dizendo que não vai conseguir com a mãe dele ali no quarto. Sendo assim, Floresval se ferrou. Charles convida Rafael para ir à boate, mas ele fala que a mulher que ele quer não está lá. O barman pede mais uma pista da mulher misteriosa, mas nesse momento, Germano chega para fazer exercícios e Rafael, ao ver que seu rival está ali, resolve ir embora. Germano pergunta a Rafael se ele vai embora porque ele chegou. Ele afirma que tem um monte de coisas para fazer, se despede e vai embora. Pietro, vendo que Carolina está muito triste, tenta animá-la, lhe proporcionando uma tarde inteira no melhor salão de beleza do Rio de Janeiro. Mas ela diz que hoje é domingo e os salões estão fechados. Mas o amigo diz que o salão vem até ela. Na próxima cena, Rafael vê o bilhete que Lili deixou para ele e resolve ligar para a dona da Bastille. Ele percebe que a voz dela está diferente e pergunta o que aconteceu. Ela conta que viu Germano e Carolina abraçados. O fotógrafo pergunta se ela quer conversar. Ela responde dizendo que conversar seria ótimo. Rafael questiona se ele pode passar mais tarde na casa dela. Ela diz que lá não, porque não quer que o Fabinho lhe ouça falando no pai dele, e pergunta se pode ser no estúdio, e Rafael, que não é nem besta, vai logo dizer: claro, a hora que você quiser. Pronto, a partir daí, os dois vão começar mesmo o namoro, e Germano, coitado, vai ficar sobrando. Pela manhã, Maristela leva café na cama com toda a mordomia para a atriz que Floresval contratou. O malandro reclama, mas a idosa diz que ela é sua mãe. Maristela sai para buscar o bolinho. Floresval fala para sua mãe de mentirinha que ela tem que ir embora, mas ela diz que a esposa dele não deixa. Ele fala para ela improvisar alguma coisa e cai fora. Pietro recebe os profissionais de beleza na casa de Carolina. Eles começam a cuidar da megera. Morrice mais uma vez dá em cima de Cida, na maior cara de pau. Ela reclama para Arthur novamente, mas o playboy só diz que depois que Natasha vier buscar a Jojo, ela pode curtir a merecida folga dela. Na sequência, ela sai de cena
dizendo que vai mandar botar a cerveja para gelar. Arthur se senta na mesa para tomar café com seu pai. Maurice continua insistindo para o empresário ter logo um caso com Elisa. O idoso fica sabendo que o único patrimônio da família é a agência de modelos de Arthur. Ele dá uma bronca no filho por ele ter apostado a única fonte de renda deles. Adele diz a Cassandra que ela tem foto suficiente para fazer um book. Ela afirma que vai cuidar da carreira da modelo, mesmo se ela não ganhar o concurso, e pede para ela ir falar com Rafael para ele conseguir as fotos para o book, pois ele tem muitas fotos dela. Cassandra diz que é para deixar com ela, que ela vai falar com ele. Na próxima cena, Rafael recebe Lili no estúdio. Desculpa te incomodar com essa história do Germano, mas é que nos últimos anos eu acabei me afastando de todo mundo e não tenho mais ninguém com quem conversar. Eu confio em você, falará a dona da Bastille. O fotógrafo diz que ela pode contar com ele sempre. Ela continua: sabe, eu sempre vivi muito tempo em função do meu casamento, dos meus filhos, da minha empresa. Só que agora eu não trabalho na Bastille. Tô separada. A Sofia morreu. O Fabinho parece que tá tocando a vida dele. Então eu acho que chegou a hora de eu pensar um pouco em mim. Rafael abre um sorriso e diz: você não faz ideia o quanto fico feliz em escutar isso de você. Ela continua: eu quero ser feliz, Rafael. Eu quero me sentir viva de novo, sem culpa. Mas é difícil, né? Rafael diz que não tem por que ela ter culpa. E ainda afirma que uma vez ela disse que ele estava errado sobre eles. Mas não é verdade. Eu sei exatamente o que eu sinto por você, dirá o fotógrafo. Lili afirma que não tem tanta certeza quando ela para pensar, mas Rafael diz para ela não pensar. Por favor, não pensa. Mas ela fala que não consegue e que durante muitos anos ele foi seu genro. A Sofia morreu faz 2 anos. A mulher que o amava, ela não existia. Ele se aproxima, põe as mãos nela e vira ela de frente e diz: mas você tá aqui, você tá na minha frente, você é real, você existe. A gente já passou tantas coisas juntos, a gente já chorou, já sofreu, já sentiu raiva, tudo nesse estúdio. Quando você olha dentro do meu olho, você vê que é verdade, não é? Na sequência, ele joga a dona da Bastille em cima da cama e fica por cima dela. Nesse momento, Cassandra chega e flagra os dois ali, Rafael dominando Lili. Então ela diz: gente, é isso mesmo? Tô passada. Rafael e Lili ficam olhando para ela. E com isso o capítulo finaliza. E se você gostou desse vídeo, por favor deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para receber os nossos vídeos em primeira mão. Fui!